Oração guiada pelo Salmo 4. Oração poderosa que acalma a alma e atrai hoje a presença de Deus. Prepare-se para vivenciar um encontro transformador com Deus, por meio desta oração guiada e inspirada no Salmo 4. Se a sua alma está inquieta, se a ansiedade parece não ceder, saiba que o Senhor já está pronto para te ouvir, te responder e te dar descanso. Neste vídeo, conduziremos você por um clamor que acalma as emoções agoniadas, que traz paz interior e que, sobretudo, atrai a presença de Deus para operar em sua vida agora mesmo. O Salmo 4 não é apenas palavras antigas, é um convite divino para repousar no amor, na justiça e na glória, daquele que acalma todas as tempestades. Você será guiado a respirar na oração, meditar na certeza de que Ele está contigo e experimentar a paz que só o Espírito Santo pode proporcionar. Este momento é mais do que devocional, é uma renovação emocional, espiritual e mental. Se deseja sair deste vídeo com a alma mais leve, com seu coração posicionado em Deus e com a certeza de que Ele respondeu ao seu clamor, permaneça. A presença de Deus está esperando para acalmar sua alma hoje. Existem momentos em que o coração está tão agitado que nenhuma palavra parece suficiente para descrever o turbilhão interior. Nessas horas, a alma clama por alívio, o espírito anseia por paz e a mente busca por direção. Quando a ansiedade toma conta, quando o medo silencia os sonhos e a incerteza sobre o futuro oprime a esperança, é exatamente aí que o Salmo 4 se revela como um refúgio. Não um simples texto antigo, mas uma chave espiritual que destranca as portas da serenidade, da confiança e da intimidade com Deus. Essa oração não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser vivida, absorvida, sentida nas camadas mais profundas do seu ser. Você está prestes a ser conduzido por uma jornada espiritual poderosa, onde cada palavra do Salmo não será apenas pronunciada, mas ativada em seu espírito. Essa oração é um chamado à fé prática, ao descanso verdadeiro e à certeza de que a presença de Deus não está distante, mas acessível aqui e agora, enquanto você ouve, enquanto você ora, enquanto seu coração se abre. O Salmo 4 nos ensina que mesmo em meio à angústia, há segurança, mesmo em tempos de escassez, há provisão. E mesmo quando todos ao redor parecem perder o rumo, aquele que confia no Senhor permanece em paz. Há uma promessa oculta nessa oração que vai além da calma momentânea. É a ativação de uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Uma paz que vem do alto e que repousa sobre aqueles que entregam sua causa nas mãos do justo juiz. Quando você se permite orar com o Salmo 4, está dizendo ao céu: eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho crer que Deus ainda fala, ainda age e ainda acalma a tempestade. Essa escolha muda tudo. Ela muda o ambiente, muda seu estado interior e reposiciona sua alma diante do trono da graça. Por isso, se você entrou neste vídeo com o coração carregado, saiba que não foi por acaso. Acalmar a alma não é um luxo, é uma necessidade espiritual. E mais do que isso, é um convite divino. Um chamado para que você se desligue do barulho do mundo e se conecte com a voz de Deus que sussurra: confia em mim, eu estou contigo. Este é o tempo de parar tudo, de fechar os olhos e abrir o coração. Porque nesta oração, você não está apenas recitando versículos. Você está entrando na atmosfera do céu, onde há descanso, cura, provisão e renovação. Você está pronto para isso? Porque a partir de agora, cada palavra que sair da sua boca será revestida de fé. Cada clamor será um grito da sua alma por paz, e cada silêncio entre as frases será preenchido com a doce presença de Deus. Respire fundo, aquiete-se por dentro. E permita que essa oração poderosa, guiada pelo Salmo 4, transforme completamente o seu espírito.
renove sua fé e traga de volta aquilo que você talvez já tinha esquecido. A certeza de que Deus ainda ouve, ainda responde e ainda cuida de você. O Salmo 4 começa com um clamor direto e cheio de expectativa. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Essa frase não é apenas um pedido, é uma declaração de relacionamento. O salmista não clama para um Deus distante, frio ou indiferente. Ele clama ao Deus da sua justiça. Isso muda tudo. O Deus da justiça é aquele que vê além das aparências, que conhece os bastidores da dor, que entende o contexto invisível do coração. Quando você ora esse versículo, está reconhecendo que há um juiz supremo que sabe exatamente como julgar cada situação, não com parcialidade, mas com compaixão e verdade. Esse é o ponto de partida da oração. Não o desespero sem rumo, mas a confiança num Deus que responde. Quando você diz, responde-me, está ativando um princípio espiritual de conexão. Está dizendo, Senhor, eu sei que estás ouvindo. Eu sei que minha oração não cai no vazio. Eu creio que tua justiça é meu escudo. E essa fé move o céu. Mesmo quando você não vê, Deus já começou a agir no mundo espiritual. Mesmo que o silêncio pareça prolongado, Ele está preparando a resposta no tempo exato. Na sequência, o salmista relembra, na angústia me deste largueza. Aqui está outro segredo escondido nessa oração. A angústia, que tantas vezes nos parece um labirinto, na verdade pode ser o cenário onde Deus abre caminhos que jamais imaginaríamos. Ele transforma lugares de opressão em territórios de expansão. O que era peso se torna impulso. O que era dor se converte em aprendizado. E aquilo que parecia nos destruir, na verdade, nos aproxima mais do Criador. Por isso, a oração guiada por esse salmo é também uma reinterpretação espiritual da realidade. Quando o salmista pede, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, ele está ensinando algo vital. A base da nossa oração não é o mérito, é a misericórdia. A alma se aquieta quando entende que não precisa ser perfeita para ser ouvida. Deus não responde pela performance, Ele responde pelo amor. Isso liberta, isso acalma, isso reconecta. Porque você não precisa convencer Deus com palavras bonitas. Você só precisa abrir o coração com sinceridade. Esse momento de oração não é sobre repetir frases por obrigação. É sobre se permitir ser tocado pela presença de Deus através da palavra. É sobre deixar que cada frase do Salmo 4 encontre eco dentro de você. Ao dizer, responde-me, você não está apenas pedindo algo externo, está clamando por um reposicionamento interno, por uma consciência renovada da presença divina. Está reconhecendo que, apesar da aflição, existe um Deus que intervém, cura, restaura e conduz. A alma começa a encontrar descanso quando entende que não está sozinha, que há um Deus que ouve, que age e que transforma. E esse Deus hoje quer ministrar ao seu coração exatamente isso. Quer te lembrar que mesmo que o mundo esteja em colapso, ele continua sendo o mesmo, fiel, presente e justo. Essa é a essência da oração do Salmo 4, uma súplica sincera, cheia de confiança, que transcende o momento presente e nos leva a habitar num lugar espiritual de segurança e esperança. Ao avançarmos no Salmo 4, a oração assume um tom ainda mais profundo, quase como uma confrontação espiritual com tudo aquilo que perturba a paz interior. O salmista pergunta, Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Esse não é um questionamento lançado ao vento. É um alerta contra tudo aquilo que tenta sequestrar a identidade e o propósito espiritual. É um chamado para abrir os olhos, para discernir onde estamos colocando nossa atenção, nossa confiança e nossa energia. Essa parte da oração
é como um espelho. Revela que muitas vezes o verdadeiro campo de batalha está dentro da alma, onde os pensamentos se dividem entre fé e dúvida, verdade e aparência, glória e vaidade. O salmista denuncia a tendência humana de trocar o eterno pelo efêmero, de se desviar do que é justo por aquilo que agrada momentaneamente. E isso nos desafia. O que tem ocupado o centro da nossa vida? Onde está ancorada nossa confiança? Quem tem moldado nossas escolhas? A oração guiada por esse versículo nos leva a uma limpeza interior. É um convite à lucidez espiritual. Deus não deseja apenas nos dar alívio momentâneo. Ele deseja nos libertar de padrões mentais que nos aprisionam. Por isso, o salmista declara logo em seguida: "Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele." Essa é uma chave poderosa. Deus ouve, mas também separa. Ele distingue aquele que o busca com sinceridade. Ele reserva para si aqueles que escolheram andar na integridade, mesmo em meio à pressão e à confusão do mundo. Essa parte da oração transforma a insegurança em certeza. Porque quando você entende que Deus te separou, você descansa. Não precisa mais provar nada a ninguém. Não precisa mais correr atrás de validações externas. Sua identidade está no Senhor. Sua justiça vem dele. Sua defesa está nas mãos dele. Essa consciência muda tudo. A alma encontra repouso não porque as circunstâncias mudaram, mas porque ela foi reposicionada diante de Deus. É nesse ponto que o salmista nos convida a refletir. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Essa é uma direção espiritual de sabedoria. A oração não termina com o clamor, ela continua no silêncio. Há um tempo de falar com Deus, mas também há um tempo de escutar. Há um tempo de se agitar na alma, mas também há um tempo de calar para ouvir a voz suave do Espírito. E é nesse silêncio reverente, longe do barulho do mundo, que muitas vezes Deus ministra cura, revelação e direção. Oração é também disciplina emocional. É reconhecer que, mesmo perturbado, eu posso escolher não pecar. Posso escolher não reagir, mas entregar. Posso escolher não me perder na ansiedade, mas calar diante de Deus e confiar. Essa atitude não é fraqueza. É maturidade espiritual. É saber que minha força não está na gritaria do desespero, mas na quietude da fé. É nesse silêncio que o coração encontra equilíbrio. É nessa pausa espiritual que a alma é restaurada. Essa parte do Salmo nos mostra que oração verdadeira não é só falar com Deus. É permitir que Deus fale conosco. É permitir que a verdade confronte a mentira interior. É permitir que a presença divina traga ordem ao caos da mente. E, sobretudo, é permitir que Deus nos lembre mais uma vez que Ele já nos separou, que Ele já nos ouviu, que Ele já está agindo. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está presente. Ao entrarmos na sequência do Salmo 4, percebemos um novo movimento da alma. Um direcionamento espiritual ainda mais profundo que conduz à confiança plena na providência divina. O salmista declara: "Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor." Essa afirmação tem um peso espiritual poderoso. Ela une duas dimensões essenciais: ação justa e fé inabalável. Não basta apenas crer com palavras, é necessário manifestar essa fé com atitudes que estejam alinhadas à justiça de Deus. Oração que agrada ao coração do Pai não é feita apenas de palavras bonitas, mas de posturas que honram a santidade de quem Ele é. É neste ponto que muitos falham na caminhada espiritual. Clamam por milagres, mas negligenciam a prática da justiça. Pedem paz, mas cultivam a amargura. Desejam unção, mas mantêm hábitos que desagradam ao espírito. O salmista está ensinando uma verdade espiritual que não pode ser ignorada.
Há sacrifícios que Deus espera de nós, e esses sacrifícios não são queixas, não são lamentos, são decisões concretas que demonstram nossa reverência e obediência. São escolhas que, mesmo custando algo, expressam nosso amor por Deus acima de tudo. A sequência do Salmo revela uma tensão espiritual vivida por todos os que buscam a Deus de verdade. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Essa pergunta ecoa como um lamento da alma que olha ao redor e vê um mundo confuso, injusto, caótico. É como se o salmista estivesse dando voz à frustração de muitos que estão cansados de esperar, de buscar, de confiar. E nessa hora, ele nos mostra como reagir. Ele não responde com desespero, mas com adoração. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Essa é a resposta de um coração maduro espiritualmente. Em vez de se afundar na dúvida, ele se levanta em oração. Ele pede a manifestação da presença de Deus, não a explicação dos acontecimentos. É essa busca pela luz do rosto de Deus que transforma a escuridão da alma. Porque onde a presença de Deus se manifesta, as perguntas perdem força e a paz se torna maior do que o entendimento. Há um descanso que não depende de respostas, mas de uma revelação clara de quem Deus é. A oração guiada por este versículo é um clamor pela presença, não apenas pelas bênçãos. É uma reconexão profunda entre a alma humana e o Espírito Santo. É quando a fé ultrapassa o raciocínio e a adoração substitui a ansiedade. O salmista continua: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Aqui está uma das declarações mais poderosas do Salmo. Ele revela uma alegria que não depende de circunstâncias externas. Uma alegria que supera até mesmo o tempo da colheita, quando tudo está indo bem. Essa é a marca de quem tem intimidade com Deus. Essa é a paz interior que o mundo não pode oferecer nem roubar. É a certeza de que, mesmo em tempos difíceis, há uma alegria sobrenatural fluindo de dentro. Uma alegria que vem da comunhão com o Pai, não da estabilidade das situações ao redor. Essa parte do Salmo revela um princípio espiritual profundo. A verdadeira provisão divina não é apenas material, é emocional e espiritual. Quando a presença de Deus é real, ela produz um tipo de contentamento que nenhum bem terreno é capaz de substituir. Esse versículo revela o segredo daqueles que permanecem firmes, mesmo em tempos de crise. Eles não se movem por aquilo que veem, mas por aquilo que sabem, que Deus está presente, que Deus é fiel, que Deus é suficiente. Essa é a experiência que a oração guiada pelo Salmo 4 nos proporciona. Ela nos tira do lugar da busca desesperada por soluções e nos leva para um estado de contentamento espiritual. Um lugar onde a alma descansa, onde o coração se alegra, onde a fé se fortalece. Não porque tudo mudou por fora, mas porque tudo foi realinhado por dentro. Essa é a diferença entre uma oração comum e uma oração poderosa. A primeira apenas expressa pedidos. A segunda transforma o orador. A primeira busca soluções. A segunda busca comunhão. A oração que flui do Salmo 4 é uma jornada para esse lugar secreto, onde Deus se revela, onde a alma encontra alívio e onde a confiança substitui o medo. É nesse lugar que o milagre interior acontece. É nesse lugar que a unção se renova. É nesse lugar que a alma repousa em paz. Ao final do Salmo 4, encontramos uma das declarações mais poderosas e reconfortantes de toda a Escritura. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa frase não é apenas uma expressão de tranquilidade, mas uma confissão de fé, um testemunho íntimo de alguém que descobriu onde se encontra o verdadeiro descanso. Não é na ausência de problemas, nem na garantia de soluções imediatas, mas na certeza absoluta de que Deus está no controle.
de que Ele vela por nós mesmos quando nossos olhos se fecham e não temos domínio sobre nada. Esse versículo final revela um segredo profundo da espiritualidade cristã. A paz verdadeira não é uma conquista humana, é uma concessão divina. É o resultado direto de confiar no caráter de Deus e não nas circunstâncias. O salmista não diz que se deita em paz porque tudo está resolvido. Ele diz que se deita em paz porque sabe quem está cuidando de tudo enquanto ele dorme. Esse é o nível de entrega que transforma uma vida espiritual rasa em uma experiência profunda com o Espírito Santo. É nesse abandono confiante que a alma se alinha com o céu e repousa na segurança da fidelidade divina. Há algo de profundamente libertador nesse tipo de fé, porque ela retira de nós o peso de tentar controlar o incontrolável. Ela nos permite reconhecer que, mesmo com tantas incertezas, há um lugar seguro para nossa alma descansar. Esse versículo é um convite para todos que carregam ansiedade, medo, insônia, preocupações excessivas. Deus está dizendo por meio do salmista: você pode dormir em paz, porque eu não durmo. Você pode descansar, porque eu estou de vigia. A profundidade espiritual desse versículo também confronta uma mentalidade comum em nossos dias, a de que segurança vem de circunstâncias favoráveis. O salmista quebra esse paradigma ao afirmar que sua segurança está em Deus e não nas estruturas humanas. Ele habita em segurança, não porque o mundo ao redor é estável, mas porque ele está abrigado na presença do Altíssimo. Essa é a essência do escudo espiritual. Não é um campo de força invisível que nos isenta da vida, mas uma certeza interna que nos sustenta no meio dela. Essa oração nos leva a um lugar de profunda intimidade, de confiança serena, de rendição completa. É quando a alma entende que não precisa mais lutar com suas forças, que não precisa se proteger com suas próprias estratégias, que não precisa carregar sozinha o peso do dia seguinte, porque há um pai que vela por seus filhos, há um pastor que guarda o seu rebanho, há um Deus que não apenas comanda o universo, mas se inclina pessoalmente para cuidar de cada um que o busca em oração. Esse versículo é a porta de entrada para o verdadeiro descanso espiritual, não um descanso superficial, que apenas anestesia as dores momentâneas, mas um descanso que cura, restaura, realinha e transforma. É o descanso de quem ora com fé e dorme com paz, de quem entrega o coração a Deus e desperta renovado pela presença dele. A oração guiada pelo Salmo 4 é mais do que palavras. É um caminho, um convite, um abrigo. É a trilha que conduz a alma inquieta ao colo do Pai. É o chamado para deixar as cargas aos pés do Senhor e receber em troca uma paz que excede todo entendimento. A paz que não apenas acalma a mente, mas cura a alma. Ao chegar a esse ponto, o coração entende que a oração foi ouvida, que a presença foi sentida, que a fé foi renovada e agora pode se deitar em paz, porque Deus está presente, porque Ele é refúgio, porque Ele é a segurança que nenhuma força da terra pode oferecer, porque Ele é a última voz do dia e a primeira voz da manhã seguinte, porque Ele é Deus. Se esta oração falou com a sua alma, se ela trouxe paz ao seu coração, então você está diante de algo maior do que apenas palavras. Você acabou de se conectar com a presença viva de Deus por meio do Salmo 4, e isso tem o poder de transformar seus dias e suas noites. Mas essa transformação não precisa parar aqui. Você pode continuar caminhando em fé, sustentado por orações que fortalecem, curam e restauram. Por isso, eu convido você agora a se inscrever neste canal. Aqui, você não está apenas assistindo a vídeos, você está entrando em uma corrente de fé e intercessão. Cada novo inscrito é lembrado nas orações que fazemos todos os dias. O seu nome será colocado diante de Deus como parte dessa família espiritual.
Aqui não levantamos bandeiras de igrejas. Aqui somos um só corpo, unidos pela palavra de Deus e pelo clamor sincero de quem crê. Clique em inscrever-se agora, ative o sininho para receber as próximas orações e deixe o seu like se esta mensagem tocou o seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descansar a alma e se reconectar com Deus. Você pode ser o instrumento que leva paz a uma vida aflita. Que a paz que excede todo o entendimento esteja com você, hoje e sempre. Que você durma em paz, descanse em segurança e desperte na presença do Senhor. Deus te abençoe poderosamente.